Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética importantíssima aqui no canal Alerta Profético. Irmãos e irmãs, cada vez nós vemos que estamos mais próximos do fim do tempo de graça do que nós imaginamos. Em todos os cenários mundiais vemos os sinais do fim. Vemos na natureza, vemos no ramo político, vemos nos Estados Unidos da América, vemos no papado. Mas hoje, irmãos, vamos mostrar coisas terríveis. Como disse Deus a Ezequiel, coisas abomináveis estão acontecendo dentro de nossas instituições. Fiquem até o final e vocês verão coisas espantosas. E quando os sinais, irmãos, são dentro da igreja, vem de dentro, se preparem, pois é uma indicação de que o fim do tempo de graça está às portas. Vamos direto ao assunto. Fiquem até o final que vocês vão ficar espantados. Vou apresentar primeiro o caso da gravadora Novo Tempo, que trouxe um profeta, ou eu diria um falso profeta, um pastor de uma outra denominação, chamado Marcos Freire, para cantar uma música, a música Imperfeito, com uma mulher, não sei o nome dela, vocês devem saber. Vamos mostrar para vocês como esse profeta se manifesta, porque a Bíblia diz que nós temos que julgar os profetas se vêm de Deus ou se não vêm. Existem tantos cantores, irmãos adventistas, bons e com talentos, que têm talento para trazer um cantor que se diz profeta. Poderiam colocar um outro cantor no lugar desse dito profeta, e de outra denominação ainda. A coisa é espantosa, irmãos, e há algo de errado em nossa instituição. Vejam o vídeo. Os anjos estão aqui. Ei, os anjos estão aqui. Os anjos estão aqui. Onde eu estava na frente de uma casa com a minha noiva Maria. E a gente viu no carro dela, pela câmera, 2 anjos. Não tinha ninguém em volta. E tinham 2 anjos. Eu olhei uma vez, ela olhou, ela fez: isso nunca aconteceu, eu tenho esse carro há muito tempo e eu nunca vi isso aqui. Aí na hora a gente se impressionou. Mas sabe que essas coisas espirituais não é pra gente se impressionar? O sobrenatural é o teu habitat natural. O sobrenatural é o teu habitat natural. A atmosfera de anjos é a tua atmosfera normal. É o caminho debaixo da glória. Aonde eu estou entrando, milhares de anjos estão entrando comigo. E aí quando nós vimos aqueles 2 anjos, aí eu olhei e eu fiz: anjo, é você, eu creio. Vá agora, em nome de Jesus, e pegue o dinheiro do poço das minhas crianças lá de Angola. Isso era uma quinta-feira, porque na segunda, meu irmão, debaixo de uma revolta santa, assinou o contrato do poço, sem ter dinheiro para pagar o poço. Vá lá em nome de Jesus, pegue o dinheiro do poço das crianças, e até amanhã, esses 17, 18 mil dólares terá chegado. No dia seguinte, eu fui visitar um amigo do coração. Era aniversário da esposa dele. E aí eu orei por ela, agradecido. Ele olhou para mim e falou: pastor, semana passada veio um homem aqui, e na hora que eu falei baluarte, que é esse nome que está aqui, ele disse para mim que ele queria investir no baluarte sem saber nem o que era o baluarte. Rapaz, vamos fazer um vídeo para mandar para ele. Ele mandou um vídeo para esse irmão Danilo, o nome desse irmão que recebeu o vídeo. O nome desse rapaz que eu estou dizendo é o Renato do Aroma Plane, nossos irmãos lá de Orlando. E aí ele mandou um vídeo para aquele irmão. Ele olhou, sabe qual foi a resposta dele? Avisa para o pastor que o poço das crianças está sendo pago agora. Você não entendeu? Avisa que o poço está sendo pago agora. Meu irmão, os anjos trabalham por você. Eles trabalham para você que tem aliança com Deus. Eles guardam a tua entrada, eles guardam a tua saída. E é isso, irmãos, que está acontecendo com a Yazdi. Vamos analisar primeiro o profeta. O nome dele é Marcos Freire. Ele se autodenomina profeta. Nenhum profeta se autodeclara profeta. Nem Ellen White, que foi profeta de Deus, a profetisa verdadeira, se autodenominou profeta. Embora ela era uma profetisa enviada por Deus para o tempo do fim. Vejam o vídeo até o final. O anjo aqui e o Marcos aqui. Tem 2 pessoas. E só tá o Marcos aqui. Olha isso. Olha isso. Presta atenção. O anjo aqui e o Marcos aqui. Tem 2 pessoas. E só tá o Marcos aqui.
Olha isso. Ó, tá vendo nesse exato momento, ó. Ele vai, ó, ele vira e vai pra posição original. Isso aí, gente, não é anjo. Gente, não caiam nessas bobagens de internet. Não cai porque a câmera, qualquer dispositivo eletrônico, ele dá problema. Né? Se você pega vídeos aí na internet, colocar aí anjos, sei lá, demônios, pessoas mortas que aparecem em frente a esses carros, vai ter milhares. Gente indo pro cemitério, aí anda, aí aparece o avatar. Gente, isso é problema técnico do aparelho. Não é anjo. Certo? Não é anjo. Então veja, que anjos são esses que não sabem qual é a sua missão? Pelo amor de Deus, gente. Na Bíblia a gente vê Deus dando ordem aos anjos. Né? No Salmo 91, Deus que dá ordem aos anjos, não os seres humanos. Os seres humanos não têm capacidade de ordenar ninguém. Mas veja aí, ó. Eu vou contar um testemunho. Acho que é hora de contar. Naquele episódio do anjo, naquele dia, quando a gente viu o anjo, eu olhei e eu falei com ele, vai. Ó, vê que até o avatar que tá na frente dele tá levitando. Isso é problema de tela. Agora buscar o poço das crianças de Angola. A gente tinha fechado o contrato para perfurar o poço em Angola pela fé, não tinha nenhum recurso para fazer isso. E quando eu tive aquela experiência do anjo, eu dei uma ordem, eu disse em nome de Jesus, vai lá buscar o recurso do poço para as crianças em Angola. No dia seguinte, a gente estava numa empresa de um amigo, Aroma Plan, o Fernando e o Renato, e eles enviaram um vídeo para um amigo. A resposta dessa pessoa, quando viu meu vídeo, sem saber de nada, foi: avisa para ele que eu vou doar o poço para as crianças em Angola. E o poço está sendo perfurado agora. Então não foi só uma simples experiência de ver o anjo e você ver aí na câmera, não. Aconteceu no dia seguinte. Então, aí, veja, ele dá um testemunho aí, né, que o cara não sabia de nada, que ele doou dinheiro. Gente, qualquer pessoa que queira doar dinheiro para a obra social, ela não vai querer saber o que a obra faz, né? Ela vai lá e doa. Simplesmente ela quer doar, principalmente se tiver uma empresa, né? Então, quem tem empresa sabe por que doa, né? Assim, eu acho, sabe, que nós estamos indo num caminho muito sem volta. Na verdade, vamos falar de poço, né? Um poço muito fundo. Um poço que ele já está extrapolando todos os limites. E existem pessoas muito passivas dentro da igreja que acham isso normal. Não, você está falando mal da igreja, você está falando mal da Novo Tempo. Não, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal. Eu estou dizendo que tudo que estamos vendo hoje em dia já estava profetizado por Ellen White, a verdadeira profeta. Né? Eu reconheço Ellen White como uma verdadeira profeta. Mas esse rapaz eu não reconheço. E por isso, eu creio que ele não deveria estar em nossas instituições mandando nenhum tipo de mensagem, nem musical, nem uma mensagem falada. Então, isso é um grande perigo que a igreja está correndo. E você dizia, Senhor, quando é que eu vou voar? Quando é que eu vou voar? Tiraram todas as asas, mudaram demais. Eu reparei um padrão nas pregações dele, que ele começa a fazer lá aquelas profecias que a gente já vê no meio pentecostal, né? Profecia de revelação, de, sei lá, um monte de coisa aí que esse povo gosta de fazer. E aí tem um casal, eu não sei se ela era estéril, sei lá, fala aí de pássaro de gaiola. E a mulher começa a chorar e ele começa a cantar do nada, né? Cantar gritando, né? E aí ela cai, né? Então a gente vê muito isso aí nos vídeos dele, né? Pessoas caindo, ele falando em línguas estranhas, né? Na glossolalia. Então, gente, isso é um risco muito grande que a igreja adventista tá correndo, né? Mas cada um sabe onde se mete, né? Quase te matar. Você ficou em silêncio. Eu disse, não pode falar nenhuma palavra. Você vai sair daqui embriagado. Você vai sair daqui embriagado. Aí ele fala em línguas e depois ele mesmo traduz, né? Pelo Espírito Santo.
essa noite para mim. Espírito, pode vir sobre o teu pilar matrimonial. Para dizer que sim, você e sua casa servirão ao Senhor. Sim, casamento chegou e os anos roubados serão esquecidos pelo tempo novo do Senhor. Não deixa o fogo. Então, gente, é isso aí, né? Se vocês quiserem pesquisar mais sobre esse rapaz, né? Vocês dêem uma olhada aí, confirmem se isso aí vem de Deus ou não, né? Porque, sinceramente, eu não aceito a Igreja Adventista fazer esses tipos de parceria. Eu acho isso um absurdo com a nossa fé, com a nossa doutrina, com os antigos marcos. Então, cada dia vai piorar, né? Cada dia vai piorar. Eles começam apostando baixo, depois eles aumentam a aposta. E a gravadora Novo Tempo, ela deveria se equilibrar. Eu creio que para a gravadora Novo Tempo voltar a ser o que era, primeiro deveria demitir todos esses diretores que estão à frente dela. Todos, todos. Porque você vê que é um pensamento totalmente cultural, né? Um pensamento marxista, dentro de uma gravadora tão importante quanto é a Novo Tempo. Porque você pega o vídeo dele, o clipe imperfeito, é só lacração. É só lacração. Ele substitui a imagem do pai amoroso que recebe o filho que saiu do rebanho por uma mulher que não tem nada a ver com a história. Né? Então, assim, que vocês possam refletir. Eu já mandei mensagens para a gravadora Novo Tempo, já mandei mensagem para pastores, já mandei mensagem para todo mundo que eu poderia mandar. E sabe qual foi a resposta? Silêncio ensurdecedor. Eles não ligam para os membros, eles não estão nem aí para os membros. E se você achar ruim, engula o choro. É isso que eles fazem com a gente, né? É isso que eles fazem. O que está acontecendo, irmãos, com nossas instituições? O que está acontecendo? Vocês acham isso normal? Aguardem até o final, vou mostrar coisas piores, mais abomináveis, como disse Deus a Ezequiel, ao profeta Ezequiel, no capítulo 8. O estranho é que ele falou que os anjos se manifestam através de uma tela de um carro. Isso é muito estranho. E outra coisa que achei estranho é que ele deu ordem aos anjos. Como se os mensageiros de Deus, os anjos, não recebessem ordens diretas de Deus, mas que precisassem receber ordens de um ser humano. Isso já mostra que é um falso profeta. Então, irmãos, isso está sendo introduzido em nossas instituições hoje. Muitas coisas erradas estão acontecendo. E é estranho que a Igreja Adventista autoriza esse tipo de pessoa ou falso profeta falar em nossas instituições. Isto é muito estranho. E este homem, ele gravou um dueto com uma mulher, que talvez vocês conhecem o nome, e a Novo Tempo fez essa parceria com este homem. E o público deste homem e desta mulher são jovens, são iniciantes na igreja. E tudo que ele fala, ouvindo o que este falso profeta fala, eles seguirão e acharão que o que ele está dizendo é correto, sendo que ele não crê no que nós cremos, nas 28 doutrinas. E isso vai desviar muitas pessoas, irmãos. É o falso engano de Satanás chegando no fim dos tempos. Nós estamos vivendo neste tempo, no tempo do fim. E eu fico muito triste ao ver essas coisas, e isso foi feito dentro da gravadora Novo Tempo, com o investimento dos Anjos da Esperança, com os dízimos, que são 6% dos nossos dízimos, vão para esses projetos. Misericórdia. E alguns podem achar pouco, 6%, porque a Igreja Adventista hoje, o arrecadamento dela é bilionário. Então devemos repensar no que estamos fazendo, onde estamos investindo os dízimos do Senhor. É na obra ou é nessas coisas, irmãos? Nestes enganos?
Aqueles que acreditam, que estão investindo na pregação do Evangelho, que acreditam nesta igreja como eu acredito, mas realmente há algo de errado com a instituição, com a igreja, irmãos. E vou deixar na descrição o vídeo de uma mulher que fez um estudo profundo sobre os dízimos para ministérios independentes, baseado no espírito de profecia. Outra coisa, irmãos, que Jesus mesmo, ele revelou em Mateus capítulo 24 o que aconteceria no futuro, e ele disse, cuidado para que ninguém vos engane. Em Mateus capítulo 24, ele disse, cuidado para que ninguém vos engane, cuidado, pois surgirão falsos profetas, e estão surgindo dentro de nossas igrejas. Então é para nós ficarmos de antena alerta, é para ficarmos alertas, trazer um homem para fazer um show dentro de nossas instituições. Isto é abominação. Vou mostrar agora, irmãos, um outro vídeo de uma verdadeira loucura que está acontecendo, que aconteceu num acampamento adventista, num culto de sábado. E tirem suas conclusões novamente. Vejam o vídeo. Vocês acreditariam se eu lhes dissesse que esse foi um culto de sábado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, num acampamento? Deem uma olhada nisso. Essas são as palavras de Leandrea Johnson, uma alcoólatra assumida dias antes da apresentação no acampamento religioso. Aliás, fontes dizem que ela cobra entre $20.000 e $50.000 por apresentação ao vivo. Não admira que ela tenha praticado aquela abominação por cerca de 40 minutos antes do sermão do pregador ontem. Eu vou logo dizer isso. O meu eu bêbado é o meu eu bêbado. Não venha falar da minha versão sóbria sobre a minha versão bêbada, porque eu não sei o que está acontecendo. Isso aplica às pessoas completamente diferentes, certo? Você entendeu o que eu quis dizer? Então aproxima-se por mim por completo, e neste momento minha versão embriagada ainda faz parte de mim. Porque eu poderia facilmente estar em outro bar. Você não imagina o quão difícil é passar por um deles. Você não imagina o quão difícil é entrar em uma dessas e não conseguir sair. Nas palavras do falecido C.D. Brooks, eu digo, quero minha igreja de volta, mas não sei se algum dia conseguirei de volta. O protesto continua, a reforma continua. A brincadeira acabou. Nem vou perder muito tempo comentando, irmãos. Vamos ver diretamente o que o Espírito de Profecia nos diz. Primeiramente, vou começar com este. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 253, de 1873. Os erros precisam ser reprovados. O pecado deve ser chamado de pecado. E a iniquidade deve ser pronta e decididamente o quê? Confrontada e afastada de nós como um povo. É o profeta de Deus que está falando. Não sou eu que estou dizendo, é o profeta de Deus que está falando e ela está falando da igreja adventista, da igreja que Deus levantou para uma missão. Então, isso é muito sério. Vejam que ela diz, o pecado deve ser decididamente confrontado e afastado de nós como um povo. Vamos a outro texto, Carta 20 de 1884, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 409. Deus está despertando uma classe de pessoas para dar o quê? O alto clamor da terceira mensagem angélica.
Mas vejam isso agora. O objetivo de Satanás agora é suscitar novas teorias para fazer o quê? Desviar a mente da verdadeira obra e da genuína mensagem para este tempo. Nós estamos neste tempo. Não é o que estamos vendo acontecendo? Aquele falso profeta trazendo novas teorias falsas dentro de nossas instituições? Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo no fim dos tempos. Vejam esse texto, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Este futuro é agora. Satanás fará da música um laço pela maneira como é dirigida. Está aqui, irmãos, já está acontecendo. Como vocês viram, o falso profeta cantando músicas enganosas, trazendo engano para dentro de nossas instituições. Está acontecendo como a profetisa previu que aconteceria no fim do tempo de graça. Nós estamos próximos do fim do tempo de graça. Vejam agora este. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, isso aconteceu em Indiana na época do profeta, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar antes do que? Do fim do tempo de graça. Quão próximo nós estamos então do fim do tempo de graça? Se estamos vendo isso acontecendo dentro de nossas instituições, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Nós estamos vendo, não estamos vendo coisas estranhas acontecendo. Haverá então o que? Gritos com tambores, músicas e danças. O que vimos? Não foi isso? Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos. Vejam isso, olha o perigo. Que não se pode confiar neles quanto a decisões corretas. Irmãos e irmãs, Jesus, quando esteve no deserto da tentação para vencer Satanás, ele jejuou e orou para que seu sentido estivesse claro para não cair em tentação. E, no entanto, Ellen White diz que essas coisas que estão acontecendo dentro da igreja, nós não podemos confiar neles quanto a decisões corretas, pois confundirão os sentidos dos seres racionais. Quão perigoso isto é! Morte eterna, perdição eterna. Estamos diante dos sinais dos últimos dias, e sinais que são evidentes, que nos mostram que o fim do tempo de graça está acabando. O tempo de graça está acabando para a igreja. Vocês vejam o vídeo que eu postei ontem do pastor David Gates, falando que o tempo de graça para a igreja adventista está acabando. Acordem antes que seja tarde demais. A maioria está dormindo. E nós estamos empregando os dízimos do Senhor para essas vergonhas, para essas abominações. Irmãos, eu vou deixar um link nos comentários e na descrição do vídeo de uma mulher que estudou sobre como ajudar os ministérios independentes que estão pregando a verdade presente para este tempo, baseado no espírito de profecia. E vocês vejam este vídeo e tirem suas conclusões. Como disse o texto, Deus está despertando uma classe de pessoas para dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. E eu creio, irmãos, que esse tempo chegou. Deus está usando ministérios independentes para trazer os eventos que mostram que Jesus está às portas, que Jesus está voltando e que o fim está próximo. A igreja não está fazendo o seu papel, não está pregando a mensagem que deveria pregar, não está completando a sua missão. E Deus está despertando, suscitando ministérios independentes que estão mostrando que Jesus está às portas, estão mostrando os eventos que estão acontecendo, que mostram que a lei dominical nacional também está às portas e é iminente. Então Deus quer um povo preparado para a sua vinda, por isso ele desperta movimentos fora da instituição, para que um povo desperte para levar a mensagem do terceiro anjo. As virgens prudentes, que veem os sinais e que se preparam. Irmãos, nós estamos no fim. Se preparem, veremos coisas mais espantosas, como diz em Ezequiel capítulo 8. Veremos ainda a abominação desoladora. Em todos os sentidos. Vejam esse texto. Muitos se levantarão aonde? Nas igrejas evangélicas? Não. Em nossos púlpitos. Assim como em Ezequiel capítulo 18. Tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. E ela chega a dizer que em nossos púlpitos se ouvirá falar do descanso dominical.
Temos esperança de ver toda a igreja revivada, tal tempo nunca há de vir. Aí ela diz, precisamos entrar o quê? Individualmente na obra. Vejam que o que ela está falando aqui não é da igreja institucional. Ela está falando que precisamos entrar individualmente na obra. É isso, irmãos. Não podemos esperar mais pela igreja institucional. O tempo chegou. O tempo está às portas de que nós precisamos entrar individualmente na obra e precisamos pregar as 3 mensagens angélicas. O povo da igreja está dormindo em sono profundo. Temos que entrar na obra individualmente. Em Review and Herald, de 23 de dezembro de 1890, ela diz que muitas igrejas, nossas igrejas, não têm luz em si mesmas. Seu Redentor, Jesus Cristo, retirou delas sua luz, a inspiração de seu Santo Espírito, de suas assembleias ou reuniões de adoração. Irmãos e irmãs, isso é de arrepiar. Nós estamos no fim do fim. Eu estive em uma das nossas igrejas, sábado agora, e fui para um encontro de quartetos. Irmãos, eu digo a vocês, é uma balbúrdia de barulho, é um louvor, eu me louvo, não é louvor a Deus, eu me louvo, é um negócio de aparecer. As pessoas querem se aparecer, não louvam a Deus, não estão ali com o intuito de louvar a Deus. É uma balbúrdia de barulho, músicas com blues, músicas com rock. Eu não sinto o Espírito Santo naquela igreja. Não sinto, irmãos, devo dizer a verdade, não sinto. E aqui está escrito que o Redentor tirou o seu Espírito das assembleias, de suas reuniões. O Espírito de Deus não está nelas. Nós precisamos de uma piedade primitiva. No tempo do fim, nós precisamos de uma piedade primitiva. Do verdadeiro reavivamento e uma verdadeira reforma. Deus precisa de um povo santificado e preparado para a chuva serôdia. Isso é muito importante, irmãos, que nós compreendamos que nós precisamos ter uma comunhão íntima com Deus de horas. Precisamos ter estudo da palavra para recebermos a chuva serôdia, o azeite em nossas lâmpadas. Do jeito que está andando, nós seremos pegos de surpresa. A igreja será pega de surpresa. É um alerta que eu estou fazendo. E é isso que Deus está dizendo. Tudo indica, irmãos, que Jesus está às portas e que o fim do tempo de graça chegou. Nos preparemos enquanto ainda há um pouco de tempo, porque não nos resta mais muito tempo. E não nos conformemos com estes erros, porque se nós nos conformarmos com estes erros, nós seremos cúmplices. Nós seremos cúmplices. Ezequiel não foi cúmplice com os erros que estavam acontecendo dentro da casa de Deus. Ezequiel capítulo 8, leiam as abominações que estavam acontecendo dentro da casa de Deus. E o juízo de Deus começará pela casa de Deus, para aqueles que têm grande luz, verdadeira luz. Se preparem, pois o juízo e a ira de Deus estão vindo sobre o seu povo. E isso está bem claro. Compartilhem este vídeo, irmãos. Ajudem nosso canal, pois nós não somos monetizados. Eu não sou monetizado e necessito da ajuda dos irmãos para continuar este trabalho, essa obra de alerta, para suscitar um povo, para que Deus suscite um povo, para levar a mensagem do terceiro anjo, dos 3 anjos. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. E os acontecimentos, e eu até diria dentro da igreja, mudanças estão acontecendo dentro da própria igreja. E os acontecimentos finais serão rápidos. Compartilhem este vídeo, irmãos, para principalmente os irmãos da igreja acordarem, antes que seja tarde demais. A revelação de Deus para Ellen White não é brincadeira. Levemos a sério, pois a ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, está chegando. Malaquias capítulo 3, Oséias, leiam, a ira de Deus está chegando. E o juízo começará pela sua casa. Levantemos as nossas cabeças e exultemos, pois a nossa redenção se aproxima. Maranata, o Senhor logo vem. Deus vos abençoe.